repórter Alain Ribeiro conversou com o padre José Jorge Santos Rodrigues, que é articulador da Comissão Regional para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, sobre a importância da leitura orante da Palavra de Deus. Então vamos acompanhar. Um dos pilares para viver esse tempo quaresmal é a oração. Somos convidados a falar ao coração de Deus e deixar que Ele também fale ao nosso. E cada um tem sua maneira própria de se conectar com Deus. Mas no dia de hoje, eu quero te dar mais uma opção, por meio da leitura orante. E para a gente entender um pouco melhor esse assunto, eu converso no dia de hoje com o padre José Jorge Santos Rodrigues, que é articulador da Comissão Regional Nordeste 2 para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Padre, para a gente começar a nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor o que seria essa leitura orante e se existe aí um caminho a ser seguido por quem quer praticar esse tipo de leitura. É interessante nós sabermos um pouco mais da Lectio Divina, ou leitura orante, porque justamente ela nos introduz numa intimidade maior com Deus, com a palavra de Deus. Então, a leitura orante é uma prática bastante antiga na vida da igreja. Ela começa com os monges nos primeiros séculos, né? Então, os monastérios surgem nos primeiros séculos, e a leitura orante também surge ali na modalidade de oração desses homens de fé, desses homens de oração. Eles querem falar a Deus e querem também escutar Deus falando com eles. E por isso surge também a Lectio Divina. Lectio Divina, ou leitura orante, é uma maneira de ter nas mãos a Bíblia Sagrada e ali escutar Deus falando e também falar com Deus através de uma leitura mais compassada, mais devagar e que possa ser mais compenetrada. Sim, ela tem passos, são 4 passos que devem ser entendidos e bem vividos para que haja, de fato, a Lectio Divina ou leitura orante. E, padre, quais seriam esses passos para fazer essa leitura orante? Eles são dependentes, esses passos. Eles são dependentes um do outro para que eles possam ser bem conexos, bem interligados. O primeiro é a leitura, mas não é uma leitura de sobrevoo, uma leitura apressada, e não deve ser uma leitura mecânica, tem que ser uma leitura com a alma mesmo, com o coração, com o entendimento, com a razão. Uma leitura mais profunda e repetida às vezes. Deve ser uma leitura feita de maneira repetida para que essa leitura ela entre no coração humano, para que leve o ser humano, né, de sua imanência a uma transcendência. Então, o primeiro passo é isso. Esse é a leitura repetida, uma leitura que o homem se entenda diante do seu Criador. O segundo passo é a meditação. Então, a leitura me leva a meditar, a me colocar diante do meu Criador e perceber as criaturas, perceber a natureza, perceber a obra da criação, e assim, me colocando diante de Deus, eu começo a meditar, de modo especial sobre aquele trecho, aquela perícope ou perícopa, que é a mesma coisa, o trecho da palavra de Deus que eu acabei de ler, repeti, que interiorizei, né? Então, a gente chama aqui de ruminar, é uma espécie de ruminação, um termo utilizado para os animais, mas serve também para nós. Então, eu começo a meditar em cima daquilo que eu li. Então, leitura, meditação. A meditação é esse estar diante daquele totalmente outro. A terceira parte é a parte do falar com Deus. A gente está na leitura, a gente percebe-se diante de Deus, e a terceira é a oração. Eu vou falar daquilo que eu percebi, daquilo que eu li, meditei, eu vou falar com Deus. Então, a leitura mais vocal, mais que sai das nossas entranhas para se dirigir a Deus. A oração, que não deve ser uma oração já pré-pronta, já pré-concebida, mas que vai sendo concebida, vai sendo naturalmente feita a partir da leitura e da meditação que acabei de fazer. E o quarto passo é a contemplação. A contemplação e a meditação, padre, não são as mesmas coisas? Não. A contemplação ela é o estar diante de Deus, não só olhar para Deus, mas o estar. Pensar na palavra diálogos.
A palavra diálogo vem do diálogos, é o estar diante de alguém. E aqui é o estar diante de Deus. Na sua oração, que você acabou de ler, de perceber-se, de meditar, do falar e agora do ficar um pouco mais diante de Deus. Então, um coração que reza com o corpo, que reza com a mente, que reza com os elementos que estão à sua volta. E, padre, essa leitura orante, ela pode ser feita em grupo, de forma individual? Como seria? Sim, sim, é uma prática que ela tanto pode ser feita de forma individual, como também nos seminários, nos conventos, nos mosteiros, nos cursos bíblicos que são ministrados nas paróquias, né, os ciclos bíblicos, nas comunidades de base. É tão interessante a leitura bíblica dessa forma, né, a Lectio Divina, ela pode ser feita de diferentes maneiras, com muitas pessoas, com poucas pessoas. Interessante é que seja um grupo capaz de que todos possam mergulhar nesse momento, que tenha silêncio para a interiorização dessa primeira parte, né, da leitura, da meditação, que tenha um espaço também de fala de cada componente ali daquele grupo. Então, se for individual, que se consiga ter um ambiente de oração propício. Se for coletivo, grupo, também que esse ambiente dê as condições para que esse grupo menor ou maior consiga também. Na nossa época de seminário, quando fui seminarista, isso há 10 anos, né, já tenho 10 anos de padre, a gente fazia todas as sextas-feiras, especialmente no tempo da quaresma, como você falou, a quaresma é esse tempo mais propício para a leitura orante. Padre, o senhor tocou aí no tema da quaresma, né? Qual a importância de ter esse momento de oração através da Lectio Divina durante esse período quaresmal? A igreja, em todos os momentos, né, do ano litúrgico, a igreja nos convida a escutar Deus através das celebrações da palavra, da celebração na própria Santa Missa, da liturgia da palavra na missa. Em todos os momentos nós somos convidados a escutar Deus. Mas como a quaresma é esse apelo mais forte à conversão do coração humano, a quaresma tende a nos ajudar com esse momento de mais silêncio, de mais contemplação, de mais oração. Por isso que essa modalidade de oração, chamada Lectio Divina, ela se encaixa mais nesse tempo, porque nos faz refletir, nos faz observar, contemplar, meditar sobre as nossas debilidades humanas, do pecado humano, e as possibilidades do amor e do auxílio misericordioso do nosso Deus. Por isso que a quaresma, além dos outros tempos, a quaresma se encaixa muito mais para nos ajudar. Padre, agradeço a entrevista e que, diante aí de tudo que o senhor comentou, a quaresma possa ser justamente um período de oração para uma caminhada de transformação. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos.